E voltando, meu povo, simbora continuar a criação do nosso átomo de lítio. Vamos criar um objeto para o nosso Electron 1, nosso elétron da camada K. Nele vamos colocar os atributos Cx e Cy. E como fica o Cx, meu caro? Vamos atribuir para ele também um Use Derive Value, já que a posição do elétron vai mudar constantemente com a animação ao redor da sua órbita. Então a gente tem que fazer esses cálculos que não causar uma re-renderização no React. E dentro deste cálculo do Use Derive Value, vamos usar as coordenadas do centro mais o raio da camada K que a gente criou, para que ele fique sempre em cima da linha que a gente criou como órbita. Aí que vem o pulo do gato, para você fazer esse troço girar. Lembra que lá no vídeo passado convertemos graus em radianos? Pois bem, vamos usar o math.cos para que ele calcule o cosseno e a posição horizontal do nosso ângulo. Para o nosso CY, faremos a mesma coisa, só que usando o nosso math.sim para o nosso center y, center y. E, em vez do cosseno, utilizaremos o seno para calcular a posição vertical com base no ângulo. Ok, mas que cálculo louco é esse? É bem simples, na verdade. Pense em um círculo. Pensou? Agora imagine que o elétron está na borda desse círculo e que ele tem uma linha conectada ao elétron até o centro, do elétron até o centro. Vamos chamar essa linha de raio. Vamos imaginar também que cada parte desse círculo pode ser representada por um triângulo, onde o eixo vertical podemos chamar de Y e o eixo horizontal podemos chamar de X. E toda vez que eu mexo no X e no Y, eu estou movendo a posição do elétron para a vertical e para a horizontal. Como estamos falando de triângulo, ângulos e coisas afins, para as regras da trigonometria, para modificar os valores de X, usaremos o cosseno de θ e para modificarmos o eixo Y, usaremos o seno de θ, onde θ será o valor dado em radianos. Opa! Agora lembra que convertemos os nossos graus em radianos lá atrás? Foi justamente para isso, para usarmos o tamanho do raio, ou seja, a distância do centro do átomo, e modificar a sua posição do eixo X e Y dentro de sua órbita. Não precisa se preocupar em ficar calculando seno, cosseno, já temos o math para isso, relaxa. E para o nosso segundo elétron da camada K, só precisamos copiar e colar, claro, modificar o valor do ângulo, já que ele vai começar o seu movimento no lado oposto, e a gente já criou um ângulo próprio para ele, no caso. E por fim, mas não no fim, precisamos colocar nossos valores lá no circle que a gente criou, tanto no nosso Cx como no nosso Cy. Em ambos os elétrons, claro. E alguma coisa deu errado, com certeza. Deixa-me ver aqui. Eu esqueci de alguma coisa. 2000 anos depois. Ai, eu falei sobre somar o ângulo 1 com o π e esqueci de digitar. Naquela hora eu só copiei, colei e parti para o próximo vídeo. Enfim, faz parte, né? Então, simbora. Vamos dar uma cor diferente também e mais bonita para eles. Pronto. E continuemos. Não nos esquecemos também de comentar para ficar mais organizado. Vamos apenas, vamos copiar aqui e ir lá em cima para criar o nosso ângulo e afins, pipipi, popopó. Pensando bem, pensa comigo. Eu te proponho um pequeno desafio. Pausa esse vídeo e tenta criar esse terceiro elétron na camada L. Nessa órbita vazia que a gente fez, que é maior. Tenta se basear nesses dois que acabamos de fazer, aí você volta e compara com o código, beleza? Beleza. Voltando, pausou? Tentou? Sim ou não? Sim, bora. Em suma, vamos fazer a mesma coisa, mesmíssima coisa. Só que criando a sua própria rotation, criando o seu ângulo exatamente igual, só que usando
a rotation que acabamos de criar só para ele. Depois disso, criamos o objeto com o atributo cx, cy, fazendo os mesmos cálculos com o raio, o seno e o cosseno. Viu como é fácil? E agora a parte animada, em todos os sentidos. Vamos usar o que faltou do Reanimated. Usando agora o nosso UseEffect, precisamos mudar os valores da rotação e para isso usamos o WithRepeat, que serve para repetirmos a animação. E nele temos 3 atributos. Um deles é a animação em si, que será feita, e para ela usamos o WithTiming. Mas o que raios é esse WithTime, tu me perguntas? Ele irá atribuir valores em um certo período de tempo, ou seja, digitamos 360 para a nossa rotação e de 0 a 360 em um período de 4.000 milissegundos, ou seja, 4 segundos. Você pode modificar esse tempo à vontade. E o estilo dessa animação tem que ser easy, ou seja, suave na nave. Agora que definimos nossa animação, quais são os outros atributos do WithRepeat? Os seguintes. O segundo é o número de repetições e colocamos o -1, que ele vai se repetir infinitamente, já que a gente não quer que o nosso elétron pare no meio do caminho ou só faça uma volta no nosso átomo. Ele permanece infinitamente até o fim dos tempos. E outro é o efeito de reverter a animação, como não queremos que o elétron fique igual uma bolinha de ping-pong, para lá e para cá, para lá e para cá. Vamos colocar um false. Se colocarmos um true, ele vai fazer a animação e depois vai repetir a animação de trás para frente. Mas não queremos isso no caso. E então, faremos a mesma coisa para o rotation to, para também criar essa animação do nosso terceiro elétron. Não se esquecendo de colocar os rotations no array de dependências do UseEffect também. É bastante importante. Ele funcionaria também sem você colocar os rotations no array, mas por boas práticas e para evitar futuros bugs, é sempre bom a gente preencher o array de dependências do UseEffect. Então é isso, meu povo. Aqui está o nosso átomo de lítio em nosso React Reanimated e React Native Skia. O link para o meu repositório estará na descrição desse vídeo, onde eu deixei também uma pequena explicação sobre o projeto e como também serve para você clonar, para comparar com seu código e continuar aprendendo o React Native Skia. Então, se gostou, por favor, deixa um like, comenta aqui embaixo e indica para o seu amigo ou amiga programadora. Isso me ajuda muito a trazer novos conteúdos e não esquece de me seguir lá no GitHub e dar uma estrelinha no projeto. Vai lá. Então é isso, povo. Valeu!